Olá, eu sou Cíntia Ribas e começa agora mais um podcast dos aposentados. E hoje o nosso podcast tem o prazer de receber André Luiz dos Santos. O André, ele é consultor e analista do DIAP, jornalista, publicitário, especialista em política e representação parlamentar. E além do DIAP, o André, ele também é sócio-diretor da Contatos Assessoria Política. Hoje nós vamos discutir os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que impactam diretamente a vida dos aposentados. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Cíntia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Nós que agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade de vir aqui esclarecer para os aposentados essa questão tão importante que são os projetos de lei que estão em tramitação aí em Brasília. Até porque, André, os aposentados às vezes não se interam, mas tem muitos projetos positivos e negativos para os aposentados, não é isso mesmo? Exatamente. O Congresso tem uma gama de projetos entre Câmara e Senado que podem, ora, ser prejudiciais, ora, ser benéficos ao conjunto da sociedade. E isso inclui, obviamente, os aposentados, os pensionistas, né? Então, é importante que a gente tenha uma atenção em especial no Congresso Nacional, digo, no Poder Legislativo, Câmara e Senado, para que surpresas desagradáveis não venham a acontecer, obviamente, para os aposentados e para toda a sociedade, e que aqueles que são benéficos ou que podem melhorar a vida do cidadão brasileiro, ele sim possa prosperar. E esses projetos são de extrema importância, considerando a representatividade dos aposentados, dos idosos na nossa sociedade. Para entrar no tema propriamente dizendo, quais são os principais projetos em tramitação no Congresso Nacional, bem você falou, na Câmara e no Senado, que hoje afetam os aposentados? Você pode dar uma visão geral sobre o tema? Olha, tem um projeto muito importante que é de aposentadoria especial. Esse projeto já foi aprovado no Senado e foi para a Câmara dos Deputados, está em tramitação na Câmara dos Deputados. É importante ressaltar que com a reforma da Previdência, então teve a emenda constitucional 103, né, que promulgou a reforma da Previdência, e boa parte de cidadãos que estavam na possibilidade de se aposentar de forma especial, que trabalham de forma insalubre, perigosa, etc., esses aí tiveram prejuízos nas suas aposentadorias. E aí houve um projeto de lei complementar apresentado lá no Senado Federal e aprovado no Senado Federal que reequilibra essa questão da aposentadoria especial. Hoje ele tramita na Câmara dos Deputados, é o PLP 42 de 2023, que trata disso. Hoje ele está na comissão de Previdência, e aí esse projeto está hoje com o pastor Eurico como relator. Ele já passou pela Comissão de Trabalho, dentro da sua tramitação, e aí hoje está nessa comissão de Previdência, Assistência Social e Família na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado pastor Eurico. Então é importante, é um dos projetos importantes. Tem uma outra proposta em tramitação também na Câmara dos Deputados, que é a PEC 6, PEC 6 de 2024, inclusive, o sindicato tem atuado junto com outras entidades em cima dessa proposta, que é uma proposta de emenda à Constituição, que busca a extinção gradual da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. Então, ele busca aí fazer um acordo com o governo para tentar fazer com que essa proposta venha a tramitar de forma mais célere. Qual é a forma mais célere para essa proposta tramitar? Ela será pensada a uma outra proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 555 de 2006, que já está pronta para ser votada em plenário. Então, isso evitaria, na verdade, todo aquele trâmite de passar por comissão especial, passar pela CCJ, que demanda um tempo razoável na sua tramitação. Então, essa proposta, tendo esse acordo, tanto com o governo, com parte de lideranças da casa, no caso da Câmara dos Deputados, há a possibilidade de ser apensada a PEC 555 e aí sim ser votada em plenário. Então, uma proposta também de muita importância, de muita relevância para os aposentados e pensionistas. E, por fim, não mais importantes, mas eu destaquei essas três, mas, por fim, o PL 1468 de 2023,
que também prevê a questão do quinquênio para os aposentados e pensionistas. Então, é um projeto que vem tramitando na Câmara já há algum tempo, e também o sindicato tem atuado para tentar sensibilizar os parlamentares com relação a essa questão do quinquênio para os aposentados e pensionistas. Então, são 3 projetos, 3 propostas que eu destaco como bastante importantes dentro desse processo, e ressaltando e relembrando, o sindicato tem atuado junto para poder fazer com que essas propostas tramitem no Congresso Nacional. Sim, e destacando que o projeto PL 1468 é do deputado Pompeu de Matos, do PDT Rio Grande do Sul. Ele vai estar com a gente aqui na próxima semana para falar um pouquinho também sobre esse projeto e outras medidas dele. E a importância dele, né, André, que ele institui o quinquênio para tentar recuperar o poder de compra dos aposentados, pelo menos em parte, né? Que sofreram uma grande perda nos últimos 15 anos, né? É isso mesmo a proposta do PL? É exatamente isso. Então, é uma tentativa de buscar um resgate desse poder de compra. A partir de cada 5 anos você ter uma espécie de reajuste dentro dessas aposentadorias e pensões. Então, isso é importante para que possa, aos poucos, ir resgatando esse poder de compra, e que não deixa isso cair ao passar do tempo, porque a gente sabe que as aposentadorias acabam minguando e o poder de compra do aposentado vai diminuindo. E ele tem, nesse período, uma necessidade de ter esse reajuste, ou esse ajuste, eu diria, não reajuste, mas esse ajuste nas suas contas, nos seus salários, enfim, para que isso possa ser equacionado junto com as demandas que ele tem dia a dia com a sua sobrevivência, né? É verdade, até porque os aposentados que recebem acima de um salário mínimo, eles estão vendo o seu poder de compra se diminuindo ano após ano, um arroxo salarial considerável, né? Porque eles não recebem aumento real, eles só recebem o reajuste ali da inflação, a reposição da inflação. Mas como que está a correlação de forças no Congresso Nacional? Qual que é a recepção dos parlamentares diante desses projetos? Você acha que tem a possibilidade de avançar? Bom, a gente sabe que o Congresso Nacional, já de alguns mandatos para cá, nossa correlação de forças não é muito favorável. Então, tudo depende, na verdade, de uma pressão das entidades, da sociedade, em cima do parlamento, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que essas propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional, assim como nós falamos no início, propostas que podem ser benéficas e propostas que podem ser ruins para o conjunto da sociedade, que elas possam ser melhor debatidas na Câmara e no Senado. Então, a pressão das entidades sindicais, a pressão das organizações da sociedade, dentro dessa perspectiva, é que faz com que essas propostas podem ou não ser aprovadas, ou melhoradas, enfim. Então, há uma perspectiva aí, dentro dessa correlação de forças, que essa atuação permanente das entidades possa sensibilizar os parlamentares para que alguns desses projetos que nós citamos aqui possa vir a ser aprovado. Lembrando que cada um tem uma característica diferente de tramitação. Por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição necessita de uma votação com um número de parlamentares bastante alto. Então, precisa de um quórum para aprovação de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta. No caso de PL, a votação é mais simples. Então, a gente teria que convencer um número, diria, menor de parlamentares para prosperar uma votação de um projeto de lei. No caso de um projeto de lei complementar, também tem uma razoabilidade ali do ponto de vista de quórum, de necessidade de votos. Então, a gente estruturar essa atuação baseado nessa questão, diria, um pouco mais técnica, e associar isso à questão política, à pressão que tem que ser exercida dentro do parlamento, porque a correlação de forças realmente é desfavorável hoje para o conjunto dos trabalhadores, para a sociedade que é subrepresentada dentro do Congresso Nacional. Isso daí passa pela questão do aprender a votar, né, André? Por isso que na época eleitoral, processo eleitoral, a gente faz campanha, tenta alertar sempre que os trabalhadores, eles precisam eleger representantes que se identifiquem com a sua pauta. Porque quando chega na hora de aprovar os projetos,
quem que os aposentados têm? É número suficiente para representá-los? Eles lembram em quem eles votaram? Nessas horas que a gente vê onde o calo aperta, né? E falando nisso, me fala um pouquinho sobre a composição do Congresso Nacional. A gente sabe que ela não é a ideal, mas como que o Congresso Nacional hoje está composto? Quais são as principais e as maiores bancadas? Como que está a bancada dos trabalhadores e dos aposentados? Na verdade, hoje a bancada que seria, eu diria que representa trabalhadores e aposentados, gira em torno de 40, eu vou esticar essa corda ao máximo, mas em torno de 40 a 50 Sendo deputados, otimista, né? e sendo otimista, exatamente, de 40 a 50 deputados e senadores, né, num conjunto aí de 513 deputados e 81 senadores, então, um universo de 594 parlamentares, nós temos cerca, sendo muito otimista, de 50 parlamentares que são mais entregues, mais próximos da causa, dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas. Então, é um número realmente baixo do ponto de vista de atuação, de representação dentro do parlamento. Então, isso que você falou em termos de que é preciso observar na hora do voto, isso é uma prática que a gente tem que adotar e tem que sensibilizar a sociedade com relação a isso. Às vezes, o parlamentar se identifica naquele momento da campanha com a sua causa, mas o histórico dele demonstra que ele não tem necessariamente aquela atuação em defesa daquilo que você defende. Então é importante a gente verificar isso com mais calma, principalmente que nós tivemos agora um processo eleitoral municipal, que foi a eleição de vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, agora em 2024, e vamos para 2026, nas eleições gerais, que nós vamos eleger deputados federais, senadores, 2 vagas por estado. Então, nós temos aí um momento que é bem interessante para que a gente possa repensar ou analisar melhor esses candidatos para que possamos formar, eu diria, um caldo melhor de atuação dentro do Congresso Nacional. Isso não quer dizer que a gente não vai atuar nesse Congresso, pelo contrário, nós vamos atuar mais justamente por essa deficiência do ponto de vista de representação que nós temos no Congresso Nacional. Então, há uma necessidade de uma atuação talvez até mais forte dentro desse cenário que nós temos. Então, é importante que a gente observe isso, que para o futuro melhorar essa nossa representação e para o presente uma atuação constante no Congresso Nacional para evitar projetos que possam desagradar parte da sociedade e avançar naqueles projetos que são positivos, que criem políticas públicas que valorizem os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas dentro desse conjunto de atuação na Câmara e no Senado Federal. Sim, porque as posições, as divisões políticas, partidárias, ideológicas, elas dificultam o avanço dessas pautas, né? Elas fazem com que tenhamos um trabalho maior e tenhamos que fazer uma maior articulação, né, André? Isso. Hoje nós temos aqui cerca de 250 parlamentares que são classificados como da extrema-direita, né? Então, se a gente pegar a extrema-direita com a direita centro, ou a direita que é mais ponderada do ponto de vista de uma negociação e tudo, eles vão ultrapassar os 300 parlamentares com facilidade. Então, a gente tem aí, num universo aí de 594 ou 503, se tratando da Câmara, nós temos cerca de 250 a 300 parlamentares que são com um viés mais à direita e tendo uma boa parcela desse grupo com a direita mais radical, que é essa direita que tem uma dificuldade até mesmo de dialogar com determinados setores. Estou desmerecendo esse grupo, mas há essa dificuldade. Aí a nossa penetração do ponto de vista de diálogo, de negociação com esse grupo, é um pouco enviesada, é um pouco dificultada. A centro-direita indo para a centro-esquerda e a esquerda vai ter cerca de 150 parlamentares e que dentro dessa condição abre um espaço de diálogo menor, mas em termos numéricos, nós estamos desfavoráveis dentro desse processo. E o que as pessoas precisam entender é que quanto mais à direita, mais resistência eles têm com direitos sociais, com direitos trabalhistas. Quanto mais à direita, mais eles têm uma visão patronal, uma visão ultra neoliberal, né, de retirar direitos e diminuir o poder do Estado, né? Isso, exatamente.
As pessoas precisam entender isso. E o governo federal, André, como que ele tem se posicionado dentro desse cenário? Você acredita que a posição do governo é satisfatória diante desses projetos, dessas iniciativas? Olha, dentro do governo nós temos que diria que tem duas vertentes ali. Tem uma vertente da área econômica, que obviamente visa ali um melhor equacionamento das contas públicas, e aí tem divergências em termos de aumentar ou valorizar mais trabalhadores, aposentados e pensionistas, mas tem uma outra ala que reivindica isso de uma forma mais contundente dentro do governo e que influencia no parlamento. Haja visto, por exemplo, o próprio presidente Lula. Nessa questão da novo pacto fiscal que ele estava firmando com o próprio Poder Legislativo, que tinha que votar algumas propostas nesse sentido, uma das coisas que ele colocou foi a possibilidade de descontar lá do imposto de renda de até R$ 5.000, no caso, para trabalhadores, né? Para ser isento até R$ 5.000. Isso foi, no debate com o Congresso Nacional, isso foi vencido nesse primeiro momento, que não foi apresentado lá em 2024, mas vai retomar essa discussão, acredito eu, agora em 2025. Da mesma forma, a questão do BPC, que também tinha algumas resistências ali, mas foram minimizadas e acordadas. Então, a gente tem, dentro da própria estrutura do Poder Executivo, essas divergências, o que é normal, mas precisa da pressão das entidades do lado de fora, né, do lado de fora da esplanada dos ministérios, para que sensibilize dentro do Poder Executivo e para que tenha também ecos dentro do Poder Legislativo, para que essas propostas possam ecoar e efetivamente serem pautadas, votadas com certa, diria, tranquilidade. Nada é muito tranquilo aqui se tratando de votações entre Câmara e Senado, mas para a gente tentar minimizar os problemas que a gente tem durante a tramitação. Então, no governo tem essas características, né? A gente está batalhando tanto dentro do Poder Executivo para que a coisa possa sair mais redonda para tramitar dentro do Poder Legislativo, para que a gente possa evitar alguns tropeços. Mas tem essa divergência ali dentro do Poder Executivo. Fora que também a relação com o Congresso Nacional entre Poder Executivo e Poder Legislativo é uma relação que vem se construindo aí um pouco, talvez melhorando para agora, mas teve um início um pouco mais conturbado. Naquelas matérias que têm temas específicos da área econômica, aí o Congresso tem sido um parceiro do Poder Executivo. Mas as matérias de área social, e que aí isso demanda algum tipo de despesa para o governo federal, isso tem tido resistência no Parlamento, na Câmara e no Senado. É isso que eu ia te falar. Todas essas medidas, elas demandam um gasto para o governo federal. E por mais que a gente tenha um governo progressista, democrático, voltado para a questão social, ele tem que controlar os gastos, ele tem um orçamento, é preciso haver um controle, esbarra nessas questões, mesmo o presidente Lula sendo quem é, tendo todo esse histórico de luta em prol dos trabalhadores, a gente sabendo que ele tem essa consciência social, mesmo assim é uma situação complicada, né? Exatamente. Essa divergência veio já de uma construção desse próprio governo, que tem alguns setores ali que tem uma preocupação, diria, mais com a ala, diria, econômica, né? De equacionar melhor as contas do governo. Então, todas as vezes que tem algumas demandas que trazem, de alguma forma, algum tipo de custo para o governo, aí tem alguma resistência interna e depois externa no próprio Congresso Nacional. Então, por isso, equacionar esse diálogo. Um pouco com o Poder Executivo, para sensibilizá-los em razão disso, e também no Poder Legislativo, para garantir que aquilo que foi negociado lá prospere no Congresso Nacional. E você falou um pouquinho da situação da relação do governo com o Congresso Nacional. Você acha que melhorou da eleição do presidente? O presidente não tem o Congresso Nacional, a gente sabe, né? Que o Congresso Nacional não é progressista. Mas você acha que melhorou essa relação ou piorou? Não, acredito que melhorou já bastante em relação ao governo anterior,
pelo menos há 2 governos para trás aí, eu acho que a relação com o Congresso Nacional tem sido uma relação muito difícil. Agora tende a melhorar, que é uma característica do atual presidente, no caso do presidente Lula. Ele tem uma característica de negociador, de ouvir mais, de contemplar algumas forças políticas dentro do próprio parlamento e até mesmo na sua estrutura de governo. Então, isso faz com que facilite, obviamente, a sua negociação no parlamento, ou seja, a sua negociação no Congresso. Acredito que esses dois primeiros anos, desse terceiro mandato do governo Lula, o primeiro ano foi ali de alguns ajustes, esse segundo moderando esses ajustes, entendendo como está esse novo processo político, em especial o Poder Legislativo, muito empoderado, e aí agora tende, a partir desses 2 últimos anos, a assentar um pouco mais a sua atuação no parlamento, justamente porque, acredito eu, bem aí, já aconteceram algumas mudanças, mas deve acontecer outras, que algumas mudanças em nível ministerial, fazendo uma reforma ministerial para contemplar partidos que fazem parte, mesmo que da base aliada, mas mesmo que de forma ponderada ali, mas fazem parte da base aliada do governo, como é o caso do PSD, como é o caso do próprio União Brasil, que tem 3 ministérios, os próprios republicanos, que tem ministério. Então, isso buscando contemplar esses atores, buscando novos atores para tentar fazer uma força-tarefa, eu diria, para esses 2 anos, que é o próprio PP, do então presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve deixar o comando agora e o seu indicado vai presidir a casa, que é o deputado Hugo Mota. Então, nessa nova composição, com uma possível reforma ministerial que vem, de certa forma, já sendo negociada, acredito que o governo vai ter mais atuação dentro do Congresso Nacional, que vai fortalecer a sua base um pouco mais. Então, isso pode ajudar. Isso também, só para concluir, isso também é reflexo um pouco das eleições municipais. Nós vimos que as eleições municipais trouxe aí um novo cenário político de novas forças políticas que se ajustaram aí, que foi o PSD com o maior número de prefeituras, o MDB, o segundo maior número de prefeituras. Na verdade, apenas uma troca ali, uma circulação de poder entre essas legendas, mas que ficam ali concentradas no centro político da coisa. Então, é preciso fazer esse rearranjo político, reforma ministerial, adotar algumas medidas que possam fortalecer outros partidos para equacionar essas forças políticas dentro do próprio governo, para que tenha um pouco mais de flexibilidade na sua atuação no Congresso Nacional. E falando das eleições municipais, você citou agora, o pós-eleições municipais, você acha que foi positivo ou foi um tanto quanto negativo o resultado? Eu não diria que negativo, mas também foi já uma previsão do que a gente estava mais ou menos desenhando para esse momento. Então, é aquela questão, o centro nunca deixou de comandar nos municípios. Sempre foi, historicamente, o MDB, por exemplo, que estava sempre mais presente nos municípios, né? Agora apresenta o PSD com uma presença maior nos municípios, um crescimento do PL, até porque o PL foi o que elegeu a maior bancada em 2022, então ele tem um número de deputados muito alto, isso tem contado muito, porque os deputados se influenciam muito hoje nas eleições municipais por conta das emendas parlamentares, que hoje, as chamadas emendas PIX, que vai diretamente para a prefeitura, então isso ele forma um caldo de cabos eleitorais muito forte. Então, isso fez com que o PL também tivesse uma presença maior dentro desses municípios, em especial no G103, né, que são os municípios com maior densidade eleitoral. Então, o PL cresceu nesses municípios também. Então, não era nada, eu diria, nenhuma novidade em relação a isso, de acordo com as análises que a gente já vinha fazendo com os dados pré-eleitorais que a gente tinha. Agora é ajustar realmente essas forças para mostrar que as eleições municipais tiveram esse novo caminho, mas também mostraram coisas, diria, positivas. Por exemplo, a sociedade não gosta ou não gostou muito do formato das campanhas, as campanhas muito agressivas e tudo. Isso teve uma reação por parte da sociedade que deixou até mesmo de ir às urnas por conta dessa polarização. A gente teve um número de abstenção muito semelhante ao número de abstenção da pandemia. Isso demonstra essa certa irritação do eleitor
com esse modelo político muito polarizado. Por outro lado, permaneceu também os parlamentares com mais experiência política. Então, o número de reeleitos foi muito grande, então demonstra que a sociedade está desgastada com essa questão da polarização e preferiu aqueles parlamentares mais experientes. Ah, entendi. E dentro desse cenário que você apresentou, o que os aposentados podem esperar de avanço, em termos de avanço para 2025? Existe algum cronograma previsto para a votação dessas propostas? Só fazendo uma correção que eu falei parlamentares, mas são gestores municipais, né? São os prefeitos que foram eleitos lá, que eu falei parlamentares mais experientes, mas na verdade a sociedade optou por políticos mais experientes, que são os prefeitos e vice-prefeitos, mas enfim. E sobre esse calendário, na verdade, não há uma previsão formal desse calendário. O que nós temos agora? Nós vamos ter agora, no sábado, dia 1º, a eleição de presidentes da Câmara e do Senado e as mesas diretoras. Então, Câmara e Senado devem ali dar continuidade à eleição propriamente dita dos presidentes das casas, né? Assim como a sua composição da mesa diretora. E aí começa o ano legislativo de fato. Aí para a próxima semana começam a se desenhar quais são as pautas principais, quais são as principais ações que vão ser desenvolvidas no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Paralelo a isso, dentro desse mês ainda, há também a relação com as comissões permanentes da Câmara e do Senado, que vão eleger novos presidentes. O Senado elege de 2 em 2 anos e vai ser agora. Então, os novos presidentes serão eleitos no Senado, assim como também serão eleitos na Câmara dos Deputados. E aí, a partir daí, a gente começa a montar uma espécie de cronograma de atuação para que possa sensibilizar esses parlamentares, para que esses projetos possam entrar em pauta, como é o caso do PLP 42 de 2023, que já tem relator que está numa comissão. Se o deputado continuar nessa comissão e continuar como relator, nós vamos interferir diretamente para que ele possa apresentar o quanto antes um parecer para que isso venha a prosperar. Da mesma forma, a questão da PEC 6, que precisa ser apensada a PEC 55, como a gente falou no início. Então, buscar uma intervenção direta com o presidente da Câmara eleito, se for tudo indica, seria o deputado, ou será o deputado Hugo Mota. Então, buscar uma interferência direta com o deputado Hugo Mota para que ele possa promover essa ação um pouco mais ligeira de apensar essa PEC, é uma PEC que já está no plenário, para que isso possa prosperar. E assim vai com outros projetos que estão em tramitação na casa. Então, uma atuação permanente, constante, para que isso possa avançar com relação a esse cronograma de projetos em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como a gente pode perceber, a eleição dos presidentes das casas e das comissões é fundamental, né, para o avanço dessas medidas, para a articulação. Como que está o cenário para a eleição dos presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara? Na Câmara está bem, tanto na Câmara quanto no Senado estão bem colocados os que estão, diria, já consolidados. No caso da Câmara, o deputado Hugo Mota, que teve lá atrás e continua com apoio do então presidente Arthur Lira e de vários outros partidos da base aliada ali ao Lira e alguns até mesmo do governo, como é o caso do próprio PT, que apoiou, entre outros. Então, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, é o franco favorito ali, com apoio de grupos de centro, grupos de direita e até mesmo os grupos mais à esquerda ali. Então, esse está bem, diria, bem consolidado, salvo alguma coisa muito fora do comum que tiraria a vitória do deputado Hugo Mota. No caso da Câmara Alta, né, ou seja, do Senado Federal, Davi Alcolumbre também vem nessa mesma batida. Ele já foi presidente numa outra oportunidade, inclusive no momento ali da pandemia, agora preside a CCJ, mas fez todo um trabalho junto aos parlamentares, aos senadores, para que também consolidasse a sua candidatura ou recandidatura, né, para a presidência do Senado Federal. Então, ele não podia ser reeleito lá atrás, foi presidente da CCJ por esses 2 anos e agora pode voltar ao mandato de presidente do Senado Federal. Então, também está bem consolidado ali.
No Senado, possivelmente ele vai ainda, que o senador astronauta Marcos Pontes vai lançar a sua candidatura, assim como possivelmente o deputado senador Girão, que deve lançar a sua candidatura também. Girão está no Novo do Ceará, e o senador Marcos Pontes, né, astronauta Marcos Pontes, porque é esse o nome que ele usa no mandato, do PL de São Paulo, também podem lançar sua candidatura ali no Senado, mas dificilmente ofuscariam esse acordo já feito entre os pares ali para o Davi Alcolumbre. Então, seria Davi Alcolumbre no Senado Federal e Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na Câmara dos Deputados. Está praticamente desenhado, né, o cenário. No caso dos aposentados, como que eles podem se mobilizar para pressionar os parlamentares a favor dessa pauta que a gente conversou? Olha, hoje há uma iniciativa por parte de várias organizações da sociedade civil de pedir mais transparência na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, das pautas, etc. E a gente acaba concentrando uma atuação muito grande em cima dos líderes partidários. Então, acredito eu que a forma mais sensata hoje de atuação dentro do Congresso Nacional seja essa atuação junto aos líderes partidários. Então, houve agora algumas mudanças de algumas lideranças, né, partidárias, tanto na Câmara quanto no Senado, e que a gente precisa estar atento a isso para pressionar através dessas lideranças, ou seja, sensibilizar esses parlamentares, buscar aí conversas diretamente com esses parlamentares no Estado, aqui em Brasília mesmo, para que eles possam, de acordo com essas conversas e conhecendo a pauta e as demandas dos aposentados e pensionistas, para que eles possam também buscar saídas dentro do Congresso Nacional com seus pares, buscando apoio para que essas medidas possam ser votadas. Então, eu diria que buscar uma maior aproximação com os líderes partidários, independente da sua linhagem ideológica, da sua linha ideológica, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, mas que ele tenha ali o conhecimento da nossa pauta, o conhecimento da pauta dos aposentados e dos pensionistas. Então, é importante procurar esses líderes e levar adiante essas matérias para que eles possam dizer o que tem que ser feito, se eles pretendem alterar essas medidas, se eles são contra, se eles são a favor, porque aí, a partir disso, a gente vai moldando a atuação dentro do parlamento. Mas é essencial a atuação junto aos líderes partidários. E fazer um trabalho de sensibilização também, né? Exatamente. Parlamentar é importante. E para finalizar, André, a gente está encerrando, caminhando para o final. Para finalizar, para quem deseja se informar ou participar mais ativamente, quais seriam as melhores fontes ou estratégias para acompanhar os debates no Congresso Nacional? Olha, os sites oficiais, Câmara.leg é um site que é da própria Câmara, né, dos deputados. Então, ali você encontra todos os projetos, ali você tem acesso aos debates nas comissões, ali você tem acesso aos debates em plenário. Então, é importante, www.câmara.leg.br. No Senado, a mesma forma. Então, senado.leg.br, que também você encontra todas essas informações. E, para além desses sites oficiais, desses portais oficiais, eu acho que o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é diap.org.br, sempre busca informar, nós antecipamos a pauta, nós colocamos ali todas as matérias que são de interesses dos trabalhadores como um todo, que estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, diap.org.br também é uma pauta importante, é um site importante a ser consultado. E o próprio sindicato. O sindicato traz uma série de informações ali, não só das pautas do sindicato, relacionadas aos aposentados, mas pautas de cunho geral também, informações gerais que são super importantes e interessantes. E num meio que a gente está de informações meio atravessadas, de fake news, de informações falsas, de deturpação de informações, eu acho que procurar sites e procurar informações ou portais que informem de forma correta, coerente, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua pauta, de acordo com o seu interesse, é necessário. Então, seriam basicamente esses 4 portais que eu indicaria: os 2 oficiais e as 2 entidades, o Sindinap e o DIAP, como fontes importantes de consulta para os trabalhadores aposentados e pensionistas. Perfeito, André. Por isso que é importante a pessoa se manter sempre informada, né? Em era de fake news,
é complicado você se manter informado pelas redes sociais, porque você nunca sabe o que é mentira ou o que é verdade, né? Tem muita manipulação por aí. André, Exatamente. eu agradeço, a sua entrevista foi elucidadora, foi muito rica em informações. Eu agradeço a sua participação e convido a todos a conhecerem o site do DIAP, que tem todas as informações, tem inclusive um ranking anual que vocês fazem com a atuação dos parlamentares, né, André? Tem. Anual, nós lançamos uma lista que chama os Cabeças do Congresso Nacional. E dentre esses parlamentares que nós elencamos, que são os parlamentares que têm uma possibilidade de alavancar pautas, debates dentro do Congresso Nacional, então nós temos ali uma publicação que chama Os Cabeças do Congresso Nacional, que aí elencamos 100 parlamentares com destaque naquele ano, enfim. Então, é importante olhar. E também, ao final de cada legislatura, nós buscamos ali o que a gente chama de quem foi quem. É como que os parlamentares votaram de acordo com a sua instrução ali, pressão da sociedade, enfim, e com matérias relacionadas ao mundo do trabalho. Então, é importante também, porque a partir dali também a gente sabe ver quem é quem, de fato, se é favorável ou não aos trabalhadores, aos aposentados e pensionistas. Então, são duas publicações muito importantes, uma anual e outra que ela é a cada final de legislatura, então a cada 4 anos, nós desenvolvemos também esse trabalho. Perfeito, André. Eu agradeço a sua participação e convido a todos a conhecer o site do DIAP e se manter sempre bem informado. André, obrigada, eu agradeço e espero recebê-lo em breve novamente para conversarmos sobre o avanço desses projetos de lei, dessas iniciativas que tratamos aqui hoje. Obrigada, André. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tá vendo? Você viu como é importante você se manter bem informado e não ficar preso apenas às redes sociais? Por isso, o Sindinap mantém o seu site sempre bem atualizado, com notícias quentinhas do que acontece no Congresso Nacional, das nossas lutas, das nossas ações. E sempre alertando que é fundamental você aprender a votar. Vote em candidatos que tenham um compromisso com a sua pauta aposentado e idoso, não naqueles que aparecem na época eleitoral prometendo mundos e fundos, porque é fácil na época eleitoral o candidato se comprometer, mas você tem que conhecer o histórico dele. E por isso que existem sites confiáveis, como o da Câmara, como o do DIAP, que mostram o histórico de cada candidato. Por hoje é isso, ficamos por aqui. E eu espero você na próxima semana com mais um podcast dos aposentados. Tchau, tchau!